Oi, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como é que você pode rodar o Linux dentro do Windows, né? Vocês vão ver como é muito fácil, é muito rápido e o melhor que é totalmente de graça, né? Pois isso já é suportado pelo próprio Windows, né? Eu estou falando do WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, né? Ele permite que você escolha, por exemplo, das distribuições Linux, algumas existentes, qual que você quer instalar, né? Então, bem legal. Aí você pode me perguntar, tá, Arthur, mas para que que eu quero isso, né? Cara, veja, isso é muito vantajoso para quem trabalha com software, né? Como desenvolvedor, como tester, o suporte, né? Porque você tendo o WSL ativado, você simplesmente abre lá um terminal, uma janela do prompt do Windows, roda, digita lá WSL e aí você está com o Linux lá no teu ambiente Windows, né? É, Enquanto você pode rodar tanto aplicações Windows que está trabalhando e nessa janela você está rodando um Linux, né? Sem ter que sair do Windows, né? E aí dessa forma você consegue trabalhar com aplicações dos dois ambientes. Você pode, por exemplo, ter o Docker instalado no Linux e aí subir um container com um servidor de banco de dados, por exemplo, ou com um sistema de fila de mensagens, né, o RabbitMQ, o Kafka, e usar a tua aplicação com esses ambientes, né? Enfim, você pode fazer da forma que for mais produtivo, né, para o teu trabalho. Então, você vai ver que realmente é bem vantajoso, né? Um outro ponto que os ambientes compartilham os mesmos arquivos, né? Então você tem lá o teu disco C com tuas pastas, teus arquivos do Linux, você tem acesso a esses mesmos arquivos, tá? Então isso também é bem interessante, né? Aí você pode perguntar, tá, cara, mas isso não é a mesma coisa que ter uma máquina virtual, não? Não, é bem mais interessante, porque ele é muito mais leve em termos de consumo de recursos, né? Você não tem, ele consome menos CPU, menos memória, menos espaço em disco, né, do que uma máquina virtual equivalente, tá? Então, esse aspecto aí também é bem vantajoso, sem falar da questão do compartilhamento de arquivos, né, que é bem direto, né? Aí você me pergunta, beleza, tá, mas aí como é que eu faço para ter acesso a esse WSL, né? É isso que a gente vai mostrar hoje, né? Como eu falei no início, ele é muito simples e vale muito a pena, né? Depois vocês dão uma olhada na descrição do vídeo, tem uns links para umas páginas com mais informações sobre o WSL, tá? E agora, bom, vamos lá, vamos para a prática, vamos pôr a mão na massa então. Bom, então para instalar o WSL, a gente vai abrir aqui um terminal no Windows. Eu estou aqui no PowerShell. Então você pode instalar uma versão específica do Linux ou instalar o padrão, que é o Ubuntu, que seria a versão default que ele instala. Com esse comando WSL-L-O, ele vai listar quais são as opções disponíveis, né? Quais são as versões que você tem aqui para instalar, né? Então, se você quiser instalar alguma dessas aqui específica, o comando seria esse aqui. Você passa o WSL menos install e o nome da distribuição Linux, tá? Eu vou fazer a instalação aqui do Ubuntu, padrão, WSL install. Simplesmente dou um Enter e aqui ele está baixando o Ubuntu. Ele vai baixar e vai fazer a instalação, tá? Isso deve demorar aí alguns minutos, tá? Então eu vou pausar um pouco aqui o vídeo até que ele conclua a, o download, a instalação, e aí a gente retorna. Pronto, então aqui a gente viu, ele concluiu a instalação, né? A gente pode confirmar com esse comando wsl-l, ele vai listar a, as versões que eu tenho instalado, no caso só tenho essa Ubuntu padrão, que foi a que a gente acabou de instalar. E para rodar, como ele só tem ela, eu posso rodar simplesmente digitando WSL, e aí ele vai iniciar esse meu ambiente Linux, né? Então, no caso aqui, eu vou criar ele pede a criação de um usuário padrão para essa instância, tá? Eu vou colocar aqui meu nome. Esse usuário aqui ele precisa de uma senha.
Eu estou digitando aqui a senha, tá? Ele pede para confirmar minha senha, digitei novamente e aí ele segue, tá? Então, aqui ele fez a configuração desse meu usuário, tá? Aí ele fala aqui que a qualquer momento eu posso, por exemplo, para rodar algum comando que precise ter permissão de root, eu posso usar o sudo, tá? Então esse meu usuário permite ele fazer isso. E aqui tem algumas informações, né, da instalação e eu estou aqui no prompt do meu ambiente Linux. Vocês podem ver aqui, ele tá, o caminho aqui, esse barra mnt barra c users Arthur, isso aqui, esse mnt barra c, isso aqui é mapeado no meu drive C do Windows, tá? Então, por exemplo, eu tenho acesso aqui a todas as minhas pastas e arquivos que eu tenho no meu drive C, eu consigo acessar por aqui, tá? Então, eu posso, por exemplo, se eu, deixa eu voltar aqui para o drive C, o raiz, né? Se eu der um ls aqui, ele vai listar que eu tenho todas as minhas pastas, diretórios, tá? Que eu tenho no meu drive C, que eu consigo ver, por exemplo, lá do meu Explorer, né? Eu vou voltar aqui para minha pasta de usuário, tá? Então eu posso, por exemplo, é, aqui na minha pasta, users Arthur, você vê, eu não tenho nenhum arquivo, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui na minha pasta, no Explorer do Windows, eu posso chegar aqui e simplesmente criar um arquivo, tá? Vou criar um arquivo aqui, teste.txt, escrever alguma coisa aqui, tá? Teste WSL. Aqui eu vou salvar meu arquivo, tá? Ele está aqui, então eu voltando aqui no meu WSL, se eu der o comando ls, você vê que agora ele listou, existe o arquivo aqui teste.txt, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, aqui um cat teste.txt, ele vai me mostrar o conteúdo dele, que é exatamente o que eu escrevi lá, tá? Então você vê que a gente compartilha aí arquivos, né, entre Windows e Linux de forma direta, sem precisar fazer nada. Posso navegar entre pastas, criar arquivos e se eu quiser sair, para sair aqui do WSL, eu posso simplesmente digitar exit e aqui eu voltei para o meu prompt do Windows, tá? Se eu quiser parar, por exemplo, o WSL, eu posso digitar o comando WSL menos menos shutdown, tá? Isso faz com que eu pare o meu WSL, tá? Se eu fizer aqui, rodar aquele comando WSL-L, ele me mostra aqui, né? Tem um boot. Então, para eu voltar, é simplesmente digitar WSL, dar um Enter, e aí ele vai voltar, vai subir o meu WSL e já entrou, e já estou aqui no prompt de volta, tá? Então, você vê que é bem simples, tá? Então é isso. Em outros vídeos eu vou mostrar que a gente pode usar aí, usufruir do WSL, né? Que tipo de aplicações a gente pode rodar e instalar, tá? Um abraço, até a próxima.